Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje, um vídeo rápido, certo? É um vídeo de indicação de um mangá que eu li recentemente, que é simplesmente incrível. E eu queria trazer aqui pra vocês, trazê-lo pra vocês conhecer, porque é muito bom. E o nome desse mangá é Memórias de Emanon. Bom, vamos lá. Basicamente, o que acontece em Memórias de Emanon... Vou dizer logo pra vocês a premissa do mangá. É uma garota que ela tem memórias de 3 bilhões de anos atrás, ou seja, ela tem memórias desde a origem do universo, cara. Então, é muito interessante porque ela tem uma fisionomia, a característica dela, a personalidade é de uma garota de 17 anos, mas vai saber quantos anos realmente ela tem? E a gente começa a história sendo apresentados não a ela, mas a um outro personagem que, na minha opinião, ele é bem mais protagonista do que a própria Emanon. Por quê? A Emanon, ela é o foco da história, obviamente, mas parece que o foco cai um pouco mais, tem um caimento maior no cara do que na Emanon. Mas, obviamente, ela é importante, ela é a engrenagem que vai girar, né, que vai fazer com que a história de Memórias de Emanon tem um fluxo interessante, né? Mas enfim, a gente começa ali a história sendo apresentada a esse protagonista, que ele é um estudante, ele é um jovem, pelo menos inicialmente ali na história, e vale dizer aqui pra vocês que é um one shot, então ele tem apenas 9 capítulos, então é uma coisa muito rápida, é uma leitura muito gostosa e fluida. Ele é um cara um pouco desacreditado da vida, ele tá cansado de tudo, e ele tá narrando, meio que de forma cronológica, os maiores alcances, né, as maiores conquistas do ser humano aqui na Terra. Mas não é exatamente sobre isso, mas é como ele se sente nesse mundo, onde as coisas estão acontecendo, onde existem muitas conquistas, e ele não sabe o que fazer da vida, ele tá ali vivendo, sabe? E aí chega um ponto da vida dele, onde ele decide que vai pegar todas as economias que ele juntou, dos trabalhos que ele fez ao longo da vida até o momento, e ele vai partir numa jornada sem rumo, sem destino nenhum, simplesmente pra, sei lá, se descobrir, se reinventar, eu não sei, e é a partir daí que ele vai para um navio. A história começa, ela passa a ser ambientada nesse navio, e é justamente nesse navio que nós conhecemos a Emanon. E é muito interessante a conversa desse protagonista com a Emanon, com esse jovem, né, do jovem com a Emanon, porque eles estão conversando ali, estão falando sobre a vida, devaneios e tudo mais, eles desatam a conversar, e ele diz, desde o início do mangá, ele diz que ele é um apaixonado por ficção científica. Então, quando a Emanon descobre esse fascínio dele por esse gênero literário, ela vê ali uma brecha para poder contar para ele sobre a habilidade que ela tem, mas ela deixa no ar. Será que é verdade? Será que não é? Fica ao seu critério decidir se é verdade ou se não é. E daí ela vai contar. Mas antes dela contar, é uma coisa muito interessante, porque é um elemento que o autor ele vai utilizar que eu achei sensacional. Porque como o protagonista, o jovem, ele gosta de histórias de ficção científica, antes da Emanon contar sobre a habilidade, que é a grande premissa do mangá, ele vai falar acerca de um livro que ele tá lendo sobre a possibilidade de um projeto que possibilita que as memórias de uma pessoa sejam transferidas para outra. Cara, isso associa muito bem, casa perfeitamente com a história. E ele conta isso, e é a partir dessa fala dele que a Emanon vai ver um gancho para ela contar todo o desenvolvimento que ela teve até aquele determinado momento. E isso é muito interessante porque ela vai contando, lembra que, sei lá, em 1800 e não sei o quê, mas em 1500 aconteceu isso e isso, e ele fica se perguntando, como é que ela sabe disso? E aí ela conta, cai a ficha, é uma coisa incrível. O que eu preciso adiantar pra vocês, não existe uma explicação lógica pra isso, tá? Em Memórias de Emanon, o lance ela é uma garota que tem memórias de 3 bilhões de anos e acabou. Talvez a ideia que tu pode tirar ali do porquê que isso acontece é que ela tem um propósito. A ideia de propósito na vida. Qual é o teu propósito? Qual é a tua função? Será que vai servir pra alguma coisa que você faz? Ou você um dia vai fazer alguma coisa grandiosa pro mundo? Lembra que a gente começou o mangá com o nosso jovem comentando sobre várias descobertas, sobre várias conquistas do ser humano na Terra, né? Inclusive, é um papo que acontece ali entre eles sobre a Emanon talvez tenha essa habilidade por, sei lá, ela vai causar o desenvolvimento da raça humana,
vão atingir um nível supremo e de sabedoria e não sei o que mais. Enfim, é basicamente isso que acontece. E um ponto legal também acerca dessa habilidade da Emanon é que o jovem, ele acredita que isso é um superpoder, uma coisa incrível, miraculosa, e ela meio que desmistifica essa ideia. E é interessante essa quebra, porque a gente pode trazer para nossa realidade. Porque a Emanon vai falar o seguinte: imagina tu ter, porque tu tem as memórias de 3 bilhões de anos, desde o início de tudo. Desde o início de tudo aconteceu muita desgraça. Entende? Tem gente que abre o computador, abre um site de notícia e só vê desgraça e não aguenta ver aquilo. Então, imagina uma pessoa que tem todas as coisas ruins que a gente sabe que aconteceu ao longo de todos os anos do ser humano aqui na Terra e não poder esquecer um minuto sequer de nada disso. Sabe? Constantemente lembrar. Porque uma das funções do nosso cérebro é fazer com que as coisas, com o passar do tempo, caia no esquecimento. Então tem coisas que a gente vê ou que a gente vivencia que machuca, que é ruim, mas com o passar do tempo a gente acaba esquecendo. É natural. A gente esquece e aquilo não atormenta mais. Já a Emanon não tem essa prerrogativa, né? Ela vive constantemente com todos esses sentimentos, né? Quando passa essas imagens na cabeça dela. Eita, soltei um negócio aqui e caiu. E então é uma coisa bem ruim. É um ponto legal ali do mangá, e que fica, né, pra gente meio que refletir sobre a história de Emanon, porque, cara, é simplesmente muito interessante. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje. Um vídeo curto em relação aos demais, né? Mas era justamente só pra comentar, pra dividir com vocês Memórias de Emanon, pra compartilhar essa leitura, porque é uma leitura muito válida. Tem outras coisas mais que acontecem, beleza? Outras coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena você ler pra tu entender, pra tu sentir, captar essas emoções, entendeu? Também tem um texto meu no site da Cúpula do Trovão, beleza? Que eu falei sobre Memórias de Emanon e eu acho que lá eu dissertei um pouquinho mais profundo, né? Com mais profundidade do que aqui nesse vídeo. Então, se tu quiser, se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição do texto, tá? Mas se eu não lembrar, joga no Google Cúpula Trovão e leia o texto lá, Memórias de Emanon, Transcendendo o Espaço-Tempo, beleza? De novo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem o que fazer, deixa o seu like porque ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, certo? E deixa nos comentários o que você achou de Memórias de Emanon, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!